Olá, irmãos, amigos das nossas gotas fraternas. Eu sou a Zezé, voluntária do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, aqui de Vinhedo, São Paulo, e estou aqui para apresentar mais um capítulo do livro Jesus no Lar, que, por sinal, nós estamos findando o livro. Hoje nós iremos apresentar o penúltimo capítulo. Logo, logo estaremos iniciando um novo livro para vocês, viu? Mas hoje eu vou apresentar o capítulo 49. O título é A Jornada Redentora. Eu vou fazer um resumo do livro, né? Vou tentar fazer um resumo sucinto para a gente ganhar um tempinho, né? Então, nos conta Eneio Lúcio, né, que abrindo a conversação da noite, né, sobre a Boa Nova, a mulher de Zebedeu pergunta reverente ao nosso mestre: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Jesus meditou, pensou e começou a contar uma história. Então, ele disse que conta-se que num país distante, alguns irmãos viviam cegos numa furna e viviam em muito sofrimento porque não tinham perspectiva nenhuma de futuro, nenhuma esperança de saírem daquele lugar, e viviam assim em torno de muita tristeza, né? Até que um irmão de raça chegou a este lugar e falou para eles que eles poderiam reverter aquela situação e voltarem a enxergar, o que foi motivo de chacota, porque eles não acreditaram naquele irmão, dizendo que, imagina, os seus antepassados já viviam daquela forma e eles estavam fadados àquele mesmo fim. E o nosso irmão, que chegou com a esperança, não desistiu, falou: não, vocês podem acreditar no que eu digo. Com um trabalho individual, de perseverança, de disciplina, vocês alcançarão o reino e poderão ver o Monte Sião em Jerusalém, onde os nossos irmãos, né, cultuam o Pai Maior. Mas eles não acreditavam de forma alguma. Mas um deles, um rapaz jovem, bem corajoso, sereno, falou: não, eu quero tentar. Eu acho que eu consigo chegar nesse reino. E assim fez. Saiu em busca, né? Tem uns barulhos, né, pessoal? Fazer o quê? Saiu em busca de cumprir aquelas disciplinas, as meditações, o jejum, né, de forma que ele pudesse conquistar esse reino prometido lá pelo rapaz, né, pelo seu irmão lá de raça. E assim ele fez. Durante 5 anos ele tentou, através de meditação e jejum, e até que obteve êxito. E obtendo êxito, ele volta lá àquelas furnas e conta a novidade, a grande novidade para os seus irmãos. Só que eles continuaram descrentes e não quiseram saber, chamaram ele de demente, que ele estava variando realmente, que aquilo não seria possível. Então, o rapaz segue sua jornada. Só que essa jornada, meus irmãos, foi bem assim, difícil, né? Porque ele teve que enfrentar lobos, víboras pelo caminho, até que ele chegou no lugar,
numa rocha, né, uma gruta, e acabou sendo assaltado por um ladrão e queria sua bolsa, mas como ele não tinha dinheiro, esse então fez ele escravo durante mais 5 anos, e aquela jornada em que ele, sempre muito fiel aos ensinamentos, resignado, determinado a fazer o bem a todos, ele se mantinha fiel ao seu comportamento, né, que nós podemos dizer cristão, que ele acaba conquistando esse, vamos dizer assim, malfeitor, né, que se torna um benfeitor e o liberta. E ele então segue jornada até que chega numa cidade, uma cidade complicada, com ninguém conhecia ele, desconfiados prendem ele. E na prisão ele continua o seu trabalho no bem, fazendo bem a todos que estavam ali, até que reconhecem nele um ser do bem e libertam ele. E até que ele finalmente consegue chegar no reino divino, né? Depois de muita luta. E o que acontece? Jesus então fala o seguinte, que é importante a gente reproduzir aqui. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam, em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Bonito, né, meus irmãos? Então, essa é a nossa jornada, né, para o reino divino. E a primeira coisa que nós vamos observar nesse capítulo, nessa lição de Jesus, é a misericórdia divina, né? Vejam bem, nossos irmãos estavam lá numa furna, cegos, e foi enviado um irmão para que clareasse sua jornada, seu caminho, iluminasse a sua esperança. Mas mesmo assim eles não quiseram. Entra aí a vontade, né? Então, nós também somos assim. Nunca estamos sozinhos ou perdidos na vida. Deus está sempre enviando a sua misericórdia para os nossos caminhos. E não existem condenações eternas, né? Nós estamos numa jornada, né, como espíritos imortais que somos, para a perfeição, mesmo que ela esteja muito distante e que nossos olhos não consigam enxergá-la, é fato que chegaremos até lá, né? Por quê? Nós estamos numa escola de aperfeiçoamento que é o nosso querido planeta Terra, que nos traz, né, muitas experiências, porque essa jornada, ela não é imediata, é uma jornada, é um processo de crescimento, né? E não há nenhum privilégio que vai nos pinçar
da nossa inferioridade para o reino celestial. É preciso que a gente conquiste. E essa conquista, ela se dá através das diversas experiências que nós vamos acumulando, que acumulamos através das encarnações passadas e estamos agora numa nova encarnação também com as suas novidades, com os seus chamamentos, né? Para que nosso espírito desperte para a necessidade de renovação, né? Então, isso vai se dar através de provas, de desafios, né? Porque é preciso que algo aconteça que nos motive a caminhada, né? Muitas vezes está tudo tão bom que a gente para, que a gente estaciona. Aí vem a dona Dor e dá aquela sacudida na roseira, né? E nos faz pensar, não, é preciso melhorar, é preciso caminhar para frente. E esse, muitas vezes, é o papel da dor, que nós reclamamos, às vezes blasfemamos, mas que ela vem com o intuito de lição, né? Então, nós não podemos pensar em sofrimento como castigo, né? É um recurso educativo. As crianças não gostam, né, de lições, de fazer dever de casa, de arrumar a cama, etc e tal, né? Mas é necessário. E é um sofrimento para elas, na verdade. E a gente vê assim, nossa, tão simples. Assim Deus nos olha. Nós, às vezes, somos aquelas crianças que estamos reclamando de algo muito tranquilo de fazer. Basta que a gente queira, né? Então, Deus está sempre oferecendo novas oportunidades. E essa responsabilidade, ela é individual. Ninguém vai fazer essa lição por nós, né? Porque ela vai nascer de uma responsabilidade que assumimos, né, diante da vida, a responsabilidade de viver, né, reconhecendo as nossas imperfeições sem desânimo, porque nós só modificamos aquilo que nós conhecemos. Então é preciso que a gente se mire no espelho para poder reconhecer as nossas imperfeições, né? Aceitando tudo que passou, tudo que ficou para trás e tomando sempre melhores decisões no dia de hoje, né? Então, não é só desejar, é preciso fazer, é preciso agir, né? Então, o bem de todos, o bem diário é a nossa chave de libertação, né? E o lar costuma ser aquele cadinho mais importante que a vida nos oferece para a nossa redenção, né? Muitas vezes é ali que está o convite para a paciência, para o perdão, para a tolerância. É onde nós ampliamos a nossa capacidade de amarmos. Então, é uma oportunidade imensa que nós não devemos maldizer. Ao contrário, nós temos que abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E, para concluir, nós estamos realmente num processo, né? Pronto, ninguém tá, né? Então, o importante é a gente pensar assim, não é a distância que falta para a gente chegar lá, é que nós já achamos a estrada. Essa é a grande chave, né? Então, a gente deve pensar, o que eu estou fazendo hoje? Que passo eu estou dando para a minha jornada redentora, né? E pensarmos que cada espírito constrói a própria redenção, reparando o passado pelo trabalho no bem e pelo sincero esforço de renovação. É isso então, meus irmãos, muito obrigada por sua atenção.
Fica com Deus, que Ele abençoe o teu lar com muita luz, harmonia e saúde física e espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus e obrigada.